Oi, pessoal! Eu tô de volta com mais uma questão do vestibular 2019 com um tema que com certeza sempre aparece nos vestibulares no Brasil afora e sempre cai nas questões da UFRR. A questão 43, eu trago ela hoje para vocês por dois motivos. O primeiro, porque ela trata de um tema muito relevante, muito discutido, que sempre aparece no vestibular, que é a globalização. E, além disso, ela traz também um grande autor da geografia, que é o geógrafo Milton Santos. Então, antes de ir para a questão, eu quero discutir um pouco com vocês brevemente, o que seria a globalização de forma mais rápida, objetiva? Quais são os principais pontos desse processo pelo qual a gente iniciou há vários séculos e a gente continua cada vez mais passando por esse processo? Então, a globalização, a gente pode dizer que ela foi impulsionada a partir das grandes navegações. A partir do momento que o homem se lançou ao mar e conseguiu chegar às Américas, começou um processo de globalização e que depois, é claro, foi só se expandindo e ganhando novas características. A principal característica desse processo é o aumento do fluxo. Fluxo de quê? Fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias e, atualmente, o fluxo de informação. Ou seja, cada vez mais as pessoas, as mercadorias e as informações, elas transitam de forma muito rápida, utilizando os mais diversos meios. Então, é claro que a evolução dos meios de transporte, como, por exemplo, a facilidade de se viajar de avião, ou a criação de mecanismos tecnológicos para se comunicar de forma rápida, como as próprias redes sociais, isso fez com que o processo de globalização ele se acelerasse ainda mais. Então, há um enorme fluxo de pessoas, mercadorias e de informações. Isso, obviamente, atua dentro do sistema capitalista e as empresas, elas acabam se utilizando dessa infraestrutura construída, conectada, para poder trabalhar os capitais, para poder produzir e, é claro, para poder buscar o lucro da melhor forma possível. Então, ela tem a capacidade de escolher os melhores lugares para poder buscar matéria-prima de forma mais barata, para poder alocar sua produção onde os custos para essa produção sejam mais baixos, para que o lucro seja mais elevado. Então, com isso, você tem empresas transnacionais, empresas que estão com sede num determinado lugar e toda a sua produção funciona em outro lugar e o seu mercado consumidor é num terceiro lugar. Então, há toda essa fluidez dentro do sistema. Isso acabou fazendo com que as desigualdades, e eu digo desigualdades no plural, porque não é só a desigualdade social, que geralmente é a que mais se fala. Estamos falando de desigualdades do ponto de vista de acesso à informação, desigualdade no acesso à própria tecnologia, desigualdade no acesso, por exemplo, ao mercado de trabalho. Isso por quê? Porque como as empresas estão buscando, claro, sempre, os melhores lugares, os lugares mais atrativos, então sobram lugares que acabam ficando à margem do sistema, né? Por exemplo, a alocação de empresas em áreas onde os custos trabalhistas são baixos, onde os direitos trabalhistas não são tão regulamentados. Então, com isso, a empresa gasta menos, consegue gastar menos com o pessoal, aumentar o lucro, mas, ao mesmo tempo, o custo social para a população daquele país é muito grande. É o que acontece, por exemplo, com China e Índia atualmente, que recebem grandes empresas da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, não evoluíram nas questões sociais de acesso à educação, de acesso à saúde, por exemplo. Então, a globalização é um processo que gera desigualdade, ok? E, por fim, para poder simplificar, a gente pode utilizar uma frase que eu costumo utilizar, que é a privatização dos lucros e a socialização dos custos. A globalização, da forma como ela vem sendo feita, ela tem gerado isso, a privatização dos lucros e a socialização dos custos.
Por que privatizar o lucro? Porque significa que uma parcela pequena da população vai ter acesso às benefícios do sistema, ou seja, a tecnologia de ponta, a transportes rápidos, viajar de avião, enquanto uma outra parcela da população não tem acesso a isso, mas ela paga para que a outra parcela tenha. Como assim paga? Paga, por exemplo, com os passivos ambientais. O problema, por exemplo, da poluição. As pessoas que não estão usufruindo do sistema, geralmente são as pessoas que estão residindo, localizadas em áreas onde tem grande problema com a poluição, com o desmatamento e coisas desse tipo. Então, uma pequena parcela da população tem acesso ao que a globalização beneficia, traz de benéfico, enquanto a maior parcela da população acaba apenas ficando com o custo, ou seja, sendo mão de obra barata, não conseguindo usufruir nem sequer dos direitos básicos. Então, isso é um resumo do que seria a globalização, ok? Mas aí, a gente está falando aqui com relação ao que Milton Santos disse ou afirmou sobre a globalização no seu livro Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. Então, vamos ler a questão 43. Então, o geógrafo Milton Santos afirma que, para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidade. Para ele, a globalização transforma as diferentes parcelas do território a partir de uma lógica que impõe a economia global como fundadora de um pensamento universal. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que Milton Santos traz muito bem, é essa questão da perversidade na tentativa de construir um pensamento universal. E esse pensamento universal, ele está muito focado na alienação e na expansão do consumismo, porque as empresas dentro do capitalismo, elas geram produtos e esses produtos precisam ser consumidos. Então, dentro dessa globalização perversa, o que se tem é a criação de um pensamento universal em que as pessoas são cada vez mais forçadas, estimuladas a consumir. E esse consumismo vem às custas de um preço muito alto, que é o que eu disse, são os custos. Preço de se degradar áreas, por exemplo, do desmatamento, de se poluir rios, gastar cada vez mais recursos naturais sem sustentabilidade. Então, é disso que Milton Santos está falando. Então, nesse contexto, seria correto afirmar que a globalização... Então, o que o enunciado da questão está querendo? Que você encontre a resposta correta. Então, vamos analisar cada uma das opções. Na letra A, promove transformações no território, ampliando a capacidade de fluxos de capitais e mercadorias, promovendo também a ampliação das desigualdades dentro dos países e competitividade global. Está correto. Gera competitividade dentro dos países e desigualdade dentro do próprio país. Não se consegue, dentro de um único país, levar todas as benefícios da globalização. Como eu disse, uma parte fica com aquilo de benefício, enquanto uma outra paga os custos para gerar a riqueza para essa pequena parte. Então, está correto. Há um grande fluxo de capitais e de mercadorias. Então, aparentemente, essa parece que é correta, mas vamos ver as outras. Produz maior fluidez espacial graças às redes de informação e comunicação, que alcança de forma igualitária distintas camadas da sociedade. Estava certo até igualitária. Realmente tem uma maior fluidez na informação, nos órgãos. Contudo, isso não alcança de forma igualitária todas as camadas da sociedade. Agora, na pandemia, a gente consegue observar isso. Dentro da própria universidade, a gente tem dificuldade de acessar determinados alunos que vivem em regiões em que tem dificuldade de acesso, por exemplo, à internet. Então, esses fluxos, eles não ocorrem em intensidade igual no território. Então, está cortada. Errada a letra B. Letra C. Promove a união dos povos, governos, órgãos supranacionais e empresas multinacionais em defesa dos direitos das minorias étnicas, como os indígenas, que passam a estar integrados ao sistema global. Errada.
Completamente errada. Não gera união dos povos, justamente o contrário, gera competitividade entre os povos e não gera defesa das minorias étnicas, muito pelo contrário. Os movimentos sociais têm que ficar o tempo todo lutando para conseguir preservar os mínimos direitos que as minorias, as chamadas minorias, como os indígenas, alcançaram até hoje. Porque o sistema ele está o tempo todo pressionando os recursos e os direitos dessas comunidades. Então, a C também está errada. Letra D. Produz uma nova divisão do trabalho, onde os territórios passam a lutar pela atração de empresas globais, com capacidade de impulsionar o desenvolvimento e o consumo, respeitando os grupos étnicos e as tradições locais. A D estava certa até chegar no respeitando os grupos. Realmente produz nova divisão do trabalho, surgem novas profissões a cada dia, a divisão social do trabalho está cada vez maior, cada vez exige-se especialistas, então há uma maior divisão do trabalho. Os territórios, claro, lutam para poder atrair empresas, porque isso atrai empregabilidade e isso supostamente gera desenvolvimento. Então, os países, na tentativa de atrair as empresas, flexionam legislações trabalhistas, ambientais. Então, essa também está certa, mas não se respeita, mais uma vez, os grupos étnicos e tradicionais locais. A Amazônia, por exemplo, é um exemplo disso. É a exploração por recursos, a expansão da pecuária, para exportação, inclusive. Então, tudo isso gera pressão sobre os grupos étnicos, sobre as comunidades tradicionais. Então, a D também está errada. A E. Impulsiona uma nova divisão internacional do trabalho, com centros de comando, a exemplo do Vale do Silício, nos Estados Unidos, e centros de produção situados em países com mão de obra barata, elevada qualidade de vida e leis desfavoráveis às empresas. Essa deu para dar uma confundidazinha. Impulsiona uma nova divisão internacional do trabalho? Lembram o que é divisão internacional do trabalho? Aquela coisa de que no mundo, basicamente, cada país ocupa uma posição ofertando um determinado serviço. Por exemplo, o Brasil é o celeiro do mundo, oferta grãos, vários produtos, matéria-prima, commodities, e enquanto, enfim, a China produz tecnologia. Então, mais ou menos, os países, eles também têm uma divisão do trabalho, né? Então, gera, sim, uma nova divisão internacional do trabalho, com o surgimento desses novos núcleos, com novos produtos, com novas formas de se trabalhar, como exemplo aí, o Vale do Silício nos Estados Unidos. E gera também centros de produção de mão de obra barata, que é o que eu disse, da China, por exemplo. Por que, já pararam para pensar, por que os produtos da China são tão baratos? Porque uma boa parte do custo da produção, que é o pagamento da mão de obra, eles conseguem economizar com leis trabalhistas mais flexíveis. Então, o produto sai muito mais barato. Então, isso também é verdade. O problema é que não vai gerar elevada qualidade de vida e leis desfavoráveis às empresas. É o contrário. Geralmente, esses lugares onde tem uma mão de obra barata são lugares onde as leis são favoráveis às empresas, principalmente quando se tem flexibilização, como eu disse, de leis trabalhistas e de leis ambientais. Então, também está vetada. Então, eu acho que ficamos com a A. A é a resposta correta. A globalização promove transformação do território, amplia a capacidade dos fluxos de capital e de mercadoria, promove a ampliação das desigualdades dentro dos países e aumenta a competitividade global. Então, esse foi mais um tema aí, a questão 43. Eu espero vocês na próxima questão.